O que é o pré-empenho, né? O pré-empenho é uma entidade que nós não inventamos na Agile, ela já existe, né? É uma entidade que serve basicamente para reservar saldo, mas através do pré-empenho são realizados procedimentos contábeis, movimentações contábeis, partida dobrada, débito, crédito em contas específicas, e para realizar essas movimentações contábeis, o pré-empenho ele precisa já possuir informações relativas ao empenho, né? Então, ele precisa, por exemplo, possuir a informação de natureza de despesa já no nível de LOA execução, né? Então, ele precisa ter o fornecedor, né, o credor, precisa ter exatamente qual é a dotação, qual que é o valor que se pretende reservar, né, que se está pré-empenhando, qual é a natureza de despesa específica, qual é a fonte de recursos específica e etc. Né? E é uma descrição, aqui é um exemplo, é claro, né? Mas ele precisa ter essas informações para que ele possa executar os eventos contábeis correspondentes. Tá? Então, ele não é um mero reservador de saldo orçamentário. Ele já é um pré-empenho, como o nome diz, tem essa finalidade já de direcionar exatamente qual é a despesa. Né? Então, beleza, para que se chegue a um pré-empenho com a natureza de despesa já no nível de LOA execução, a gente precisa entender o que é esse nível de LOA execução, natureza de despesa, por exemplo. No cadastro de natureza de despesa, a gente tem essas definições de níveis. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar aqui um filtro de natureza de despesa que seja mais comum, que nós já utilizamos no dia a dia. Né? Por exemplo, a despesa 3.390.30, 30, né? Material de consumo. Se nós pegarmos essa mensagenzinha, porque eu estou executando em modo de depuração, né, só para demonstração, isso não vai acontecer na publicação de vocês. Natureza de despesa, ela precisa de uma classificação para eu saber a que nível eu vou informar esse registro em cada etapa da minha, né, nas peças do planejamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nesse município de exemplo, nós temos que 33,90,30, material de consumo, nesse nível da despesa, está sendo realizado o PPA, então lá no PPA eu já tenho natureza de despesa nesse nível, a própria LDO também está nesse nível, a LOA também está nesse nível, beleza. Mas para eu executar a despesa, eu preciso empenhar, na hora que eu for empenhar, executar a despesa, eu preciso empenhar o nível mais analítico, que é o nível 01, 33, 90, 30, 01, combustíveis e lubrificantes automotivos. Nesse exemplo, a gente está aqui falando de um município do Mato Grosso, por exemplo, né? Onde no Mato Grosso, esse tipo de despesa, eles empenham combustível nesse nível, empenham então qualquer combustível, e depois, na hora de fazer a liquidação da despesa, aí sim entra no nível analítico, né? Então, eu vou, na hora de liquidar, escolher que eu vou fazer daquele empenho de combustível, vou liquidar uma parte que é diesel, outra parte é gasolina, outra parte é álcool, porque estas despesas são de nível analítico. Já temos outros exemplos aqui embaixo, por exemplo, gás engarrafado, né? É um nível de despesa que ele é nível low execução, ou seja, na hora de empenhar e na hora de fazer o pré-empenho, consequentemente, já que o pré-empenho ele é um espelho do empenho, né? Na hora de fazer o pré-empenho, na hora de fazer o empenho, eu tenho aqui o gás engarrafado, por exemplo, que é um nível já de low execução, ou seja, nível de empenho, e também de nível analítico. Na hora que eu tiver liquidando essa despesa, eu não preciso desmembrar ele em outros níveis, né? Então, essas configurações da natureza de despesa, elas variam por estado, né? No Mato Grosso, a gente tem, por exemplo, 33,30 combustíveis dessa maneira. No Paraná, já é nível low execução e nível analítico, os níveis mais analíticos, né? Esse nível de diesel, gasolina e álcool já é empenhado nesse nível, já é liquidado nesse nível. Então, o que importa é como é que eu defino qual é a natureza de despesa que vai aparecer na tela para eu poder fazer o empenho e o pré-empenho, para eu classificar o meu item para que ele possa ser empenhado. É esse nível de low execução. Então, isso é muito importante, beleza? Então, voltando à tela do pré-empenho, nós temos aqui o nível low execução da natureza de despesa. O pré-empenho, ele é, então, esse espelho do empenho. A hora que eu faço um pré-empenho, eu já tenho todas essas informações e ele já serve para eu poder reproduzir em cima desses dados
quase que completos de informações necessárias para o empenho, eu gero um empenho a partir disso, beleza? Então, eu poderia fazer um pré-empenho e depois gerar vários pré-empenhos? Não, esse conceito a gente não aborda dessa maneira, tá? Um pré-empenho gera um empenho, beleza? Ok, então eu faço o pré-empenho a partir de onde? Por que eu preciso ter o pré-empenho? Bom, o pré-empenho para nós é uma interface, né? Serve também como uma interface de conexão entre certos controles com a execução orçamentária. Por exemplo, eu fiz lá um processo de compra, né? Fiz um processo licitatório, resultou isso aí numa compra, numa ata de registro de preço, um resultado de compra, ata de registro de preços, e eu preciso empenhar isso. Lá naquele resultado de ata de registro de preço, se eu vier aqui, por exemplo, no módulo de compras, eu tenho aqui compras e ata de registro de preços, né? Nesses resultados de compras e ata de registro de preço, nós temos os valores, os resultados, o credor, quais são os produtos, quais são os valores que ele venceu e tudo mais. Então, eu posso fazer um pré-empenho direto da compra ou da ata de registro de preços para eu poder depois empenhar, né? Ah, mas eu tenho que fazer o pré-empenho? Aí varia. Tem municípios que querem trabalhar com o pré-empenho. A gente sabe que na versão anterior dos nossos produtos era mais trabalhoso fazer o uso do pré-empenho, porque eu tinha que reinformar dados, né, da origem dentro do momento que eu faço o pré-empenho ou no momento que eu faço o empenho. Nesse novo conceito do Agile Blue, não. Aqui nós vamos gerar um pré-empenho direto a partir de informações que eu já trouxe até aquele ponto. Então, o fluxo de informação, o controle de saldo, credor, dotação, etc., já está todo pré-definido na compra, no contrato, e eu vou gerar isso aí no pré-empenho, ok? Então, aqui no pré-empenho eu poderia falar, eu quero gerar um pré-empenho a partir de licitação ou contrato, né? O fluxo de saldos daquela compra, ele ocorre através da compra, do resultado de compra RP, e se eu fizer um contrato de uma parte daquela compra ou daquele resultado, ele vai fluir para o contrato. Então, eu estou executando, eu vou fazer a minha execução orçamentária sempre em cima do saldo da compra, e se essa compra tem um contrato, eu vou fazer em cima do saldo do contrato. A parte que eu fiz o contrato, eu executo a partir do contrato. A parte que eu não contratei, eu posso executar direto a partir da minha compra. Por isso que aqui na tela de geração de pré-empenho, a gente tem como fazer uma seleção da origem do meu pré-empenho. Eu sei que eu contratei a minha compra, então eu faço aqui um pré-empenho a partir do contrato, ok? Então eu informo aqui contratos de compra, vou carregar as informações, ele vai me trazer quais são os contratos que eu tenho, contrato 9, contrato 7 e tal, que são oriundos dos meus processos. Esse aqui, por exemplo, contrato 9, é oriundo da minha ata de registro de preço, que é um resultado do meu processo licitatório informado aqui, né? Então, são todos contratos oriundos do meu processo de licitação e compra, né? Então, eu seleciono um contrato a partir do qual eu quero gerar o meu pré-empenho, ele já vai carregar para mim, ó, qual é o credor. Se tiver mais de um credor daquele contrato, ele vai listar quais são e eu posso selecionar. No caso da compra também, né, se a origem que eu selecionei foi a compra, eu posso selecionar qual é o credor. Carrego as dotações, as quais existem pré-definidas no contrato, né? Fui lá no contrato e falei, eu pretendo executar nesse exercício o valor de X reais nessa dotação. Então, é uma destinação, é uma intenção do que é que eu pretendo executar orçamentariamente, em qual dotação eu pretendo executar orçamentariamente a minha parte do contrato, ok? Então, selecionei. Nesse momento, eu tenho aqui um valor do contrato, o valor total, o valor do saldo a empenhar e do saldo a pré-empenhar. Por que esses valores podem ser diferentes? Porque eu posso ter feito um pré-empenho e não empenhei ele ainda. E daí eu posso ter feito o pré-empenho e já empenhei. Portanto, o valor que eu tenho a empenhar pode ser diferente do valor a pré-empenhar. Nesse exemplo,
o meu valor a empenhar é de 188,172. Já o meu valor a pré-empenhar é de 186. Significa que eu já fiz algum outro pré-empenho e já empenhei essa parte, essa diferença de R$1.000 aqui, R$1.000 e poucos reais, né? Eu já empenhei porque eu já tenho um valor diferente. O meu valor a empenhar é maior do que o meu valor a pré-empenhar. Já pré-empenhei uma parte, esse pré-empenho está pendente de execução, né, de realização do empenho em si, né? O pré-empenho é essa interface, porque a responsabilidade de realizar de fato o empenho na ordem cronológica certinha é do setor de contabilidade, né? Então, nós não podemos atribuir no setor de compras e já executar esse empenho da despesa a partir do setor de compras. No setor de compras, por exemplo, eu tenho esses resultados. E eu falo, eu preciso pré-empenhar isso aqui para que ele garanta esse saldo, para que ele garanta que vai ser executado naquela finalidade. A hora que o setor de contabilidade entender que é o momento certo, na ordem cronológica, ele vai pegar aquele pré-empenho e transformar isso num empenho, né? Então, valor que se empenha, referente a... Ok? Beleza. Eu posso pegar essa dotação, definir o pré-empenho, né? Ele carrega aqui, ó, nesse momento, a única dotação que ele carregou foi essa, porque essa minha origem só tinha essa dotação, né? Ele vai carregar para mim aqui quais as naturezas de despesa eu posso ter. Quais são as naturezas de despesa que aparecem aqui? Aquelas que condizem com os itens daquele contrato. Então, esse contrato é de manutenção e conservação de bens móveis, né? Ele não tem outra natureza de despesa nas configurações do item, ok? Então, lá na configuração do item, você tem lá uma lista de naturezas de despesa de nível low execução, nas quais esse item pode ser executado orçamentariamente, pode entrar na execução orçamentária, ok? Então, qual é a fonte de recurso? Também com base na dotação selecionada, né, aqui embaixo, a única fonte nesse cenário, porque as fontes de recurso também têm uma variação por estado, a única fonte possível é essa. Se tivesse mais, ele iria carregar. Eu vou dizer qual é o valor que eu quero empenhar, pré-empenhar nesse caso, e confirmar. Tá vendo que as outras informações todas eu já tenho aqui. Agora, eu vou só aumentar um pouquinho e confirmar o meu pré-empenho. Ok, confirmei. Ele vai gerar um pré-empenho para mim. Pronto, eu já estou com o meu pré-empenho gerado, é esse pré-empenho aqui de R$ 1.200 gerado, ok? Beleza, então o meu pré-empenho ele tem essa finalidade de interface e ele é usado para conectar o compras com a contabilidade. Por exemplo, eu tenho controles que são mais complexos, por exemplo, dívida fundada, exige uma série de controles de valores, de saldos, de movimentações. Então, para eu executar a dívida fundada, isso também será feito por meio de pré-empenho, né? Para eu conectar isso aí e deixar isso suspenso até que a parte de empenho possa realizar. A execução, por exemplo, a importação de lotes, né, digamos, da folha de pagamento. Esse procedimento vai ocorrer por meio de um processamento acumulativo, né? Mas a interface por baixo dos panos que vai acabar sendo gerada vai ser também um pré-empenho, tá? Muito bem. Mas aí eu vou dizer, olha, existem clientes que têm um procedimento que adere ao pré-empenho. Então, ele primeiro faz o pré-empenho lá no setor de compras para depois executar e empenhar isso lá no setor de contabilidade. Mas existem clientes que não querem utilizar esse procedimento administrativo, operacional. Eles querem fazer direto o empenho. Para isso, nós estamos soltando uma alteração no cadastro de empenho, né, o qual vai ficar com essa tela um pouco diferenciada, e nós vamos falar num outro vídeo qual vai ser esse procedimento no qual eu vou cadastrar um empenho, né? Eu vou empenhar uma ordem de fornecimento, empenhar um contrato, empenhar uma licitação e compra, direto aqui na aplicação de empenho, né? Por baixo dos panos, pelo controle do sistema, ele vai gerar
simultaneamente um pré-empenho e vincular, mas o usuário não terá mais esse trabalho de fazer procedimento operacional lá na tela do compras, lá em outro módulo, em outro momento, fazer um pré-empenho para depois vir aqui no cadastro de empenho e usar esse pré-empenho para fazer o empenho, certo? Então isso vai acontecer, eu vou explicar melhor num outro vídeo.